Levante aí a sua Bíblia, por favor, aberta em 1 Samuel 17, versículo 23. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Essas pessoas precisam Te ouvir, receber direções, fortalecer a fé delas, dá entendimento para elas e usa a minha boca. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Já acharam? 1 Samuel 17, versículo 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para quê? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Davi nos ensina muito. Davi foi um homem que cometeu erros, mas nos ensina que quando erramos podemos nos arrepender, nos levantar quando cairmos e seguirmos em frente. Davi ensina que não precisa com erro jogar toalha, mas nós podemos nos consertar e seguir em frente. Muita gente já errou demais. O problema é que não se arrepende e continua errando. Você errou, assuma seus erros, não culpe os outros. Pare de culpar todo mundo, atirar para tudo que é lado. Assuma seu erro e conserte o seu erro e siga a sua vida. Nesse cenário, o pai de Davi chamou ele. Os irmãos de Davi serviam o exército de Saul, que era o rei de Israel, e o pai dele falou: Davi, leva comida para os seus irmãos, vai lá e leva comida. E quando Davi foi levar o alimento para os irmãos, ele viu aquele gigante se levantar. Aquele gigante apareceu, todo mundo ficou dominado pelo medo, o medo dominou aquele exército, e Davi presenciou aquilo. Quando Davi presenciou aquilo, disseram assim: ó, viste aquele homem? É o gigante de Gate, Golias, está afrontando o exército de Israel. Olha, quem derrubar ele, o rei vai tirar o imposto, vai isentar a casa do pai, vai dar filha para casar. E Davi ficou ouvindo aquilo. Eu pergunto uma coisa para você. Humanamente falando, qual era a chance de Davi vencer aquele gigante? Nenhuma. Humanamente falando, qual era a chance de Abraão com 318 vencer 4 reis que tinham vencido 5? Humanamente falando, qual é a chance, ou qual era a chance de Gideão com 300 vencer os amalequitas, os medianitas e o povo do Oriente? Nenhuma. Não tinha chances. Mas eles venceram por causa de Deus. Diga: eu vou vencer porque Deus é comigo. Eles não tinham condições. De repente sua condição está acabando, já acabou. De repente você não tem condição nenhuma, mas com Deus você vence, porque Ele venceu. E essa história até seus filhos conhecem, ou deve conhecer. A sua história também muita gente vai conhecer. Era impossível, eles não tinham condições, mas tinham fé como você tem, e no final deu certo. Amém?
Então surgiu um gigante. E na vida é assim. Tem momentos que surgem problemas o quê? Gigantes, grandiosos. Mas saiba de uma coisa: maior é o seu Deus, maior é o que está conosco. Diga: gigante é o meu Deus. Diga: grande é o meu Deus. Está dando para você entender? Esse era o espírito de Davi. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse problema para tirar seu sono, sua paz? Você vai vencer isso. Agora eu quero te ensinar uma outra coisa. Versículo 28, vamos lá. Diz assim, 28. E ouvindo Eliabe era o que dele? Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto. E no 30 ele mostra o segredo quando você se depara com isso. O que é que ele diz aí? E desviou-se para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha para mim, por favor. De vez em quando você vai encontrar no seu caminho pessoas que invocam com você do nada, pessoas que implicam com você, pessoas que de uma forma estranha até te assusta como elas falam com você, como elas ficam invocadas com você. Isso aconteceu com o próprio irmão dele. Ele ficou ouvindo falarem do que iam dar para quem derrubasse o Golias, e o irmão dele viu, ficou irado. Você vai ver na sua caminhada gente ficando irada com você sem você ter feito nada, a ponto de você perguntar assim: meu Deus, o que é que eu fiz para essa pessoa estar assim? O que é que eu fiz? Qual motivo eu dei para essa pessoa estar assim comigo? E de repente são pessoas até da própria família. Mas não se preocupe com isso. Se tem uma coisa que eu aprendo com Davi, olha bem para mim. Se tem uma coisa que eu aprendo com Davi, é que o coração dele era segundo de Deus. Ele era um tipo de pessoa que não queria mal de ninguém. Isso é tão forte que ele não se alegrava nem com a derrota dos inimigos. Se você é um tipo de pessoa que precisa que aconteça alguma coisa ruim com alguém para você se alegrar, você está muito mal por dentro. Seu problema não é dinheiro, não, é falta de Deus. Se você é um tipo de pessoa que se alegra com a desgraça dos outros, leia Salmo 35, versículo 11 ao versículo 14, e se cure desse problema, porque você não precisa disso. Você não precisa ver o mal de ninguém. Pelo contrário, você tem que pagar o mal com o bem. Mantenha seu coração limpo. Coloque esse versículo, deixe sua Bíblia aberta e olhe no telão comigo. Esse versículo ensina muito, pode colocar na tela toda. Leia comigo aí. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando o quê? A minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua. Em outras palavras, me fizeram mal, mas quanto a mim, não tenho nada. Me fizeram uma coisa feia, testemunharam contra mim, foram falsos comigo, mas quanto a mim, entreguei na mão de Deus, estou tranquilo. A vingança pertence a quem? A Deus. A hora que você puder ler o livro, é porque não tem aqui, O Prazer da Vingança, leia esse livro. É um livro que vale a pena ler, que vai te ensinar muito, porque você não vai se alegrar com quem te fez mal, não. E quando você vê alguém que te fez mal sofrendo, você vai sentir compaixão. Amém?
Tenha esse tipo de coração. Quando ele viu o irmão implicando com ele, sabe o que é que ele fez? Se desviou. Quando não quer, Deus não briga. Mas tem gente que fala assim: não leva o desaforo para casa não, mexeu vai tomar. É esse seu jeitinho que desagrada a Deus. É essa linguinha afiada que mexe com você, só toma lapada, que envergonha o nome de Jesus, ao invés de santificar o nome dele. Você não precisa disso. Amém? Tenha bastante cuidado com o seu coração, com o seu lado de dentro, porque Deus não vê como um homem. Deus não está nem aí para a roupa que você veio, para o seu lado de fora, para o seu cabelinho que você pintou, deu escova progressiva, com seu batonzinho, com sua roupinha linda, de marca ou sem marca. Deus não está nem aí para isso. Deus está olhando para dentro de você. Amém? Quando você encontrar pessoas que implicam com você, que querem o seu mal, siga a sua vida, se desvie dessas pessoas e siga em frente. Amém? Não seja aquela pessoa cismada. Não sei se você já conviveu com pessoas assim na sua família, no seu trabalho, o seu patrão, ou alguém da equipe com você, que você está falando com alguém, a pessoa acha que está falando dela. Tem gente que não pode ver ninguém falando no canto, duas pessoas começam: está falando de mim, está falando de mim. Ei, criatura, o mundo não gira em torno de você não. Você não está com essa bola toda não. Estou falando de mim, estou falando de mim. Está todo mundo te olhando, você é o quê? Cuidado, tá? Menos. Para com essa cisma que estão falando com você, deixa falar o que quiser. Eu vou te ensinar uma coisa aqui. Vamos continuar, porque a gente vai ter o clamor lá fora. Parei no versículo que 31. Vamos lá. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Quem? Quem vai te dar vitórias? Quem vai tirar dessa situação? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Olha para mim, imagine. Olha aqui o cenário. Saul, ó, o exército, ó, tudo o que? Tremendo. De repente ele dizendo: eu dou minha filha, eu isento de impostos, eu dou riquezas. Quem for contra esse homem, pelo amor de Deus, alguém vai contra ele e vença ele. Eu quero ver esse problema desaparecer. E chegam para ele e falam assim: ô Saul, tem uma pessoa aí querendo lutar contra o gigante. Manda entrar, deixa eu ver quem é. Davizinho. Tamanho do documento não, tá? Não olhe para a sua condição não, hein? De repente entra Davi. Imagina ele olhando para Davi. Falou: meu filho, não dá para você, o homem é herói de guerra. Pelo amor de Deus, fica brincando comigo na hora dessa não. Quando você despreza uma pessoa de fé no olhar, Deus vai mostrar que é com ela, e você vai ver. Entenda, as pessoas de fé geralmente são consideradas loucas, porque elas enfrentam desafios grandes, porque crê no Deus delas. Amém? Não se preocupe com olhar não. Você vai ver que o Golias também, quando olhou para Davi, desprezou ele. A Bíblia fala que desprezou no olhar. Deixa,
seus familiares te desprezarem com olhar, concorrente desprezarem com olhar, não importa quem te despreza, o problema não é como olham para você, é como você se enxerga. Amém? Todo mundo tem direito de não acreditar em você, mas você tem que acreditar em você, você tem que acreditar em si. E quando ele falou, você não pode, nunca diga para uma pessoa de Deus que não pode, nunca diga que ela não vai conseguir, porque ela dá a volta por cima e consegue, nunca diga que ela não vai entrar em certo lugar, porque ela entra. Aí falou assim, ô Davi, não dá não, para você não dá não. E acho que naquele momento Davi cresceu, porque ele falava com tanta segurança. Imagina ele pequenininho, engolindo o medroso do Saul, e dizendo, olha Saul, apareceu um urso, e eu venci, apareceu um leão, e eu venci, e assim como Deus me ajudou lá atrás, vai me ajudar agora. Digo, Deus que me ajudou nas batalhas anteriores, vai me ajudar de novo. Pode falar isso, o Deus que lá atrás pelejou comigo, vai pelejar comigo nessa guerra, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Olha o espírito dele, lá atrás eu venci um urso, lá atrás eu venci um leão, e esse mesmo Deus continua comigo. Diga, Deus continua comigo, eu vou vencer de novo. Olha o espírito dele, ele passou tanta segurança, que Saul falou, vai com Deus, vai na fé, pode ir. Ninguém segura uma pessoa quando está na fé, ninguém segura. Olhe o espírito de Davi, ele passou segurança. Vamos continuar aqui. Como eu gosto de ler, dá vontade de ler isso para você toda segunda-feira. Diz assim, versículo 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-se sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são pedras, né? E pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Leu 42 agora. E olhando o filisteu e vendo a Davi, fez o que? Desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o que? Amaldiçoou a Davi. Olha para mim, por favor, não existe maldição sem causa. Para com esse negócio de ficar preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te deseja mal. Para com isso. E para também com esse espírito de comiseração. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ei, ninguém ajudou Davi não, hein? Nem o familiar dele. Ninguém ajudou, e nós já falamos isso aqui há um tempo atrás. Graças a Deus pelas pessoas que não estão te ajudando, porque Deus vai te ajudar e vai suprir todas as suas necessidades. Entenda, por favor, para com esse negócio. Cuidado com o que você fala. Vê se você muda isso dentro de você, porque tem gente que tem falado tanta besteira, que isso só entristece a Deus. Para de confessar derrota, fracasso. O maior que está com você. Mude sua maneira de falar. Deus é comigo, começou a obra e vai terminar. Eu vou conseguir chegar lá. Vê se muda a sua maneira de falar. Esquece como os outros te olham. As pessoas olhavam para a Igreja Universal, chamavam a gente no começo de quê? Zé? Isso aí é Igreja de Zé Povinho. Bispo Macedo falou que já ouviu gente dizendo assim, ó, isso aí é fogo de palha, isso aí é Igreja de Zé Povinho. Olha o Zé Povinho hoje. Olha a igrejinha do Zé Povinho no coração de São Paulo. E não é só essa não, 1.300 aqui, milhares no Brasil inteiro. Olha o Zé Povinho aí. Deixa olhar para você, deixa desprezar você, diga, Deus é comigo e acabou. Esse é o espírito de Davi. E quando ele foi se aproximando do filisteu, o filisteu falou, passou algum cão? E desprezou ele no olhar, como que diz, esse aí não vai dar nem para o cheiro. Vamos terminar. Parei aonde? 49? Não ouvi. 44.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vê guerra de palavras, né? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus, há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará onde? Na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu aonde? Na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda aqui, eu já vou continuar os 50. Aprenda. Tem momentos na vida que você não pode errar. Aquele momento ali era um momento delicado, era um momento difícil, era um momento de pressão, era um momento que muita gente não estava acreditando. Mas Davi estava focado, ele não podia errar. Se ele errasse ali, ele estava perdido. Ele não podia errar. Tem momentos que você não pode errar. Tem momentos que você erra quando age com o coração e toma prejuízo. Tem momentos que você tem que falar não. Tem momentos que você não pode agir precipitado. Tem momentos que você não pode errar, porque se você errar, é fatal para você, dá prejuízo para você, traz prejuízos grandes para você. Ele não podia errar. Deus ajudou ele e o Golias caiu. Agora olha que ensinamento forte. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou o quê? Com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fez o quê? Fugiram. Olha para mim, aprenda uma coisa: não comemore antes da vitória, não fale as coisas antes de acontecer. Caiu Golias, Davi disse: sabe de uma coisa? Eu vou arrancar a cabeça dele, porque se ele se levantar. Tem problemas que quando você tiver oportunidade, arranque a cabeça, porque se levantar, você está perdido. Davi não podia errar naquele momento, mas ele sabia que não era hora de comemorar, só depois que arrancasse a cabeça. Eu já vi pessoas que deram testemunhos antes da hora. Tinham dinheiro para receber, ó, o dinheiro vai sair, eu vou pagar todo mundo. Não se dá testemunho com o que vai acontecer, se dá testemunho com o que já aconteceu. Depois que você pegar a cabeça, ó, imagine essa cena. Davi matou, arrancou a cabeça dele lá. Daqui a pouco você vai chegar aqui com a cabeça do seu problema. Daqui a pouco você corta ele, porque Deus vai te ajudar. O Deus que ajudou Davi vai te ajudar também. Olha ele com a cabecinha aqui, ó. Cabecinha não, cabeção. Ó, cabeção de gigante aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui a pouco você vai estar com sua dívida paga, com seu nome limpo, com sua vida organizada, com seus negócios dando certo, com a cabeça aqui, ó. Daqui a pouco você vai estar de novo com o seu carro de volta. Daqui a pouco você vai estar de novo morando bem, vivendo bem, porque Deus vai te ajudar. Daqui a pouco as pessoas que te desprezam no olhar vai ficar: ih, ele matou o Golias, foi? Matou, porque o Deus dele é maior do que o Golias. Fique em pé, diga: meu Deus é gigante. Diga: meu Deus é grande, e eu vou vencer essa batalha. Você crê nisso? Você crê mesmo? Ou você não crê coisa nenhuma? Não desanime, tá? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. É guerra, não está fácil, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque Deus é com a gente. Eu fico imaginando Davi partindo para cima do Golias, e Deus lá em cima já sabendo tudo que vai acontecer, hein?
Deus já sabe tudo que Ele vai te dar, tudo que Ele vai fazer. Ele só está torcendo para você ter coragem e continuar enfrentando o seu gigante. E depois que ele venceu esse gigante, ele venceu outro e depois mais outro. E sempre vão se levantar problemas gigantes, cada vez maior. Mas o nosso Deus é conosco. Eu quero que venha aqui na frente você, que se sente um Davizinho. Você quer ser essa pedra na mão de Davi, que derrubou o gigante. Você se sente esse Davizinho, essa pessoa pequenininha, diante de um problemão. Mas Deus vai te ajudar. Eu creio que Deus vai me ajudar, bispo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos clamar agora. Nós vamos clamar o Deus de Davi. Sai do seu lugar e se aproxime aqui do altar, porque nós vamos clamar o Deus que responde. Nós vamos clamar o Deus que não mudou. Parece que você está perdendo, parece que você vai se dar mal, parece que para você não tem mais saída. Mas tem um Deus de Davi para te ajudar. Tem um Deus de Davi para te dar vitórias, para te honrar, para virar o jogo. Em nome de Jesus Cristo, chegando aqui na frente, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Isso, feche os seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus de Davi agora. Você está no meio dessa luta. Você não pode errar agora. Você não pode falhar. Você não pode mostrar fraqueza agora. Minha amiga, meu amigo, é um momento decisivo para você esse ano. Que Deus te fortaleça, que Deus te encha de coragem, que Deus te dê uma vitória, a ponto de todo mundo se surpreender, que a sua vitória glorifique a Deus, que a sua história possa ir longe como a história de Davi, que o Deus Todo-Poderoso possa agir na sua vida. Ó Deus vivo, ó Deus que não muda, a nossa fé está em Ti. Não importa os olhares, não importa o desprezo, não importa as calúnias, não importa as injustiças, não importa as dificuldades. Nós não estamos olhando para isso, nós olhamos para o Senhor, e o Senhor é gigante, e o Senhor é muito grande, e socorre os que te invocam. Meu Pai, nós não cremos num Deus pequeno, meu Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Ali naquela batalha, o gigante era Davi, porque o Senhor era com ele. Então seja, meu Deus, com esse homem que clama, essa mulher que clama, meu Pai. Esse problema que humanamente falando parece enorme, parece gigante, faz cair por terra agora. Faz essa pessoa arrancar a cabeça desse problema, a cabeça desse Golias, e chegar aqui, Senhor, com testemunhos, chegar aqui com vitórias. E fique sabido que o Senhor é o Deus que salva. O Senhor não precisou que Davi tivesse uma espada, que ele tivesse uma lança. O Senhor só precisou, meu Pai, que ele confiasse, que ele te tomasse disposição, que ele tivesse coragem. Então agora, dá coragem para esse povo, dá ânimo para essa pessoa, para ela tomar posição, para lutar, para agir, para fazer o que tem que ser feito, meu Deus. Não diga nada agora, só levante as mãos e feche os olhos. Não diga nada. Deus vai fazer você lembrar de lutas que você venceu, de problemas que você enfrentou lá atrás. Ele vai trazer a tua memória agora, aquele dia que você estava em desespero, que você chorou, aquele problema que parecia ser o seu fim, mas Deus te ajudou. Aquele Deus que te ajudou ano passado, ano retrasado, em 2020, em 2010, na pandemia. Esse Deus que te livrou daquele problemão é o Deus que vai te ajudar de novo. Esse Deus que te abençoou lá atrás, Ele continua contigo. Não importa os olhares, Ele está vendo como te olham, como te julgam. O importante é que Ele é contigo. Coloque as mãos no teu coração, na altura do coração. Deus só está pedindo para você: guarda teu coração, aguenta essa pressão, fica firme, porque você vai vencer essa luta, porque eu vou jogar esse gigante no chão,
porque essas dívidas, esses problemas vão cair. Vai cair, vai cair. Bispo, mas é impossível. Vai cair. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser sua morte, isso vai mudar. Cante com toda a sua fé. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga: meu Pai, quanto maior é a luta, mas aumenta a minha fé. Eu já estou olhando lá na frente, o dia que eu vou chegar aqui com a cabeça do gigante, para dar testemunho. Seja comigo, não deixe o medo, a fraqueza, a dúvida me dominar. Me ajude. Eu vou para cima do gigante, das lutas, porque Tu és comigo. Para a Tua glória eu hei de vencer. Diga: maior que está comigo do que o que está no mundo. Diga: Deus é grande e Jesus está comigo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.